Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu acho que você já viu um monte de vídeo por aí falando sobre o que você precisa ter para o enxoval do bebê, ou então o que precisa ter para levar na maternidade, né? Agora, você já viu um vídeo que fala sobre os 10 tipos de brinquedos que você precisa comprar para o seu filho? Então vamos falar disso? Da brinquedoteca do seu bebê? Para começar de cara, antes da gente falar dos 10 tipos mesmo, eu vou te dar umas dicas de como escolher o brinquedo. Esse tipo de dica vale até para você dar para a avó, para o tio, para o parente que compram os brinquedos para os bebês, especialmente quando eles são pequenininhos, adoram E comprar. sabe o que acontece, gente? Uma coisa muito importante, você precisa encarar o brinquedo como um estímulo, tá? Então a gente tá aqui falando de comprar brinquedo por causa disso, porque tem certos brinquedos que ajudam o desenvolvimento das crianças. É disso que a gente tá falando. Então vamos lá. A primeira coisa importante de você saber é que justamente porque o brinquedo é um estímulo, não dá para você comprar um brinquedo em que seu filho vai assistir o brinquedo fazendo tudo sozinho. Não dá. É o brinquedo que vem com a brincadeira pronta, né? Vem tudo pronto. E daí quando acaba a bateria Aperta do o botão, brinquedo, uau, acaba a uau, uau, brincadeira. Assim, gente, brinquedo é pra brincar. Então, a primeira coisa pra você perceber é isso. Esse brinquedo que você vai comprar, esse brinquedo que seu filho ganhou, ele chama pra brincadeira? Ele convida pra que mexa, pra que brinque, pra que faça coisas diferentes com ele do que aquilo que tá receitado na caixinha, não é verdade? Se sim, beleza. Se não, deixa pra lá, põe ali de ladinho, porque brinquedo pra ficar assistindo não é brinquedo. A outra dica muito importante tem a ver com segurança. Todo brinquedo tem aquela indicação de faixa etária. Gente, aquela indicação é importante. É importante porque tem tudo a ver com a segurança daquele brinquedo para o seu filho. Então, se está indicado para mais de 1 ano e seu filho tem menos de 1 ano, deixa esse brinquedo guardadinho para quando ele fizer aniversário, tá bom? Então, presta atenção na recomendação de faixa etária. Agora, se você quiser apresentar para o seu filho um brinquedo que tem uma indicação diferente da idade dele, se você acha que ele já consegue brincar com isso, ok também, desde que você preste mais atenção e fique bem perto dele quando ele estiver brincando com esse brinquedo novo, tá bom? Agora, uma última dica é que é importante você pensar na diversidade de brinquedos mais do que na quantidade de brinquedos. Não adianta a criança ter 399.997 bolinhas, sabe? Acho que eu tô exagerando no número, mas tem uns armários que vamos combinar, né? E um monte de boneca, um monte de carrinho. O que a criança precisa? Diversidade. Brinquedo pronto, brinquedo que você faz em casa, brinquedo que estimula diferentes tipos de habilidades. Aliás, a gente tem um vídeo sobre isso, né? A gente tem um vídeo que fala sobre isso. Então, olha só, vou colocar aqui o link para você ver o vídeo que fala sobre diversidade, como escolher brinquedos, né? Como escolher brinquedos. Isso. Daí vai falar sobre diversidade, tipos de materiais diferentes que os brinquedos têm que ter, você vai entender tudo direitinho. Exatamente, dá uma olhada. Agora, para entender também tudo isso que a gente tá falando, eu sei que fica mais fácil quando você vê os 10 tipos de brinquedos que a gente escolheu para você colocar na brinquedoteca do seu filho. Mas antes dos 10 tipos, para um pouco, é o momento. Assina o canal, porque é muito legal e ajuda bastante a gente. Aciona o sininho, porque daí você sempre vai receber informação, notícia, quando tiver um vídeo novo por aqui. E tem vídeo novo o tempo Agora todo. vamos embora pros... Beleza! Tipo. Primeiro tipo de brinquedo, chocalho. O chocalho, ele trabalha principalmente com a audição. E você sabia que o primeiro sentido que já vem prontinho quando o bebê nasce é a audição? Então o chocalho, você já vai brincar e já vai estimular. Vai perceber que seu bebê vai olhar para um lado, seguindo o chocalho, olhar para o outro, acompanhando o som do chocalho, querendo entender que som é esse, querendo fazer um som como esse. E o chocalho provavelmente vai ser o primeiro brinquedo que ele vai conseguir segurar, que ele vai conseguir ter autonomia para brincar sozinho, para ele mesmo resolver o que fazer com esse brinquedo. O segundo tipo de brinquedo é a bola. Bola, você vai ouvir falar de bola do momento que seu filho nasce até o momento em que você vai ver o seu filho adulto, velhinho, porque bola, gente, serve pra tudo. Quem nunca jogou bola? Então aproveita nesse momento para você ter tipos de bolas diferentes. Bolas maiores, bolas menores, bolas de tecido, bolas de borracha, bola de madeira, leve, tá? Bolas que seu filho possa brincar. E aí, a brincadeira, ela vai adquirindo mais complexidade conforme ele vai crescendo. Você pode encostar a mão dele na bola, você pode deixar ele de bruços quando ele conseguir segurar o pescoço já, para ele ver a bola se movimentando e girando. Quando ele sentar, ele pode brincar de jogar, pegar, enfim. Bola tem inúmeras vantagens, inúmeros jeitos de você brincar com seu filho. Terceiro brinquedo que a gente quer indicar para vocês é o jogo de encaixar, aquele que vem com as formas geométricas que você tem que encaixar na peça certa no lugar certo.
certo. Olha só, vai demorar um tempo para a criança realmente conseguir acertar direitinho a forma no buraquinho certo. A gente está falando de uma brinquedoteca para um bebê, desde que nasce até ele ter 2 ou 3 anos. Então, muito provavelmente, se você comprar esse brinquedo e a criança for muito pequenininha, vai demorar para ela realmente conseguir acertar. Mas até ela conseguir colocar todas as formas certas nos lugares certos, ela está desenvolvendo hipóteses, ela está trabalhando a questão do problema-solução, da causa e efeito, que é uma habilidade que todo mundo precisa conseguir desenvolver e que esse brinquedo ajuda a desenvolver ao longo da infância. Quarto tipo de brinquedo que a gente quer encaixar são os blocos de montar. Aquela história de pegar o bloco, 1, 2, 3, montar. Primeiro 2, depois 3, até chegar em 5. Aí vai, monta, derruba. Monta de novo, derruba. Empilha e tal. Tem tanto aprendizado por trás disso que você não tem ideia. Porque tem que entender de coisas como equilíbrio, estabilidade, peso, o que vem antes, o que vem depois. A criança racionalmente não tá pensando assim, Ah, esse é maior, então ele vai por baixo e eu vou colocar ele como base para então conseguir sustentar. ela não faz isso racionalmente, mas de tanto tentar e aprender, de tanto formular hipóteses até conseguir formar aquela linda estrutura de 5 blocos, de 6 blocos, ela precisou elaborar todas essas hipóteses sobre princípios da matemática que vão ser importantes para a vida dela. Quinto tipo de brinquedo. O quinto que ela abre 10. Adoro! O quinto. Gente, eu tenho um certo problema com números, vocês já perceberam em outros vídeos que eu sempre faço coisa errada, né? Pessoa. Vamos lá. Faltou aula de matemática na infância, minha gente. 5, eu não contava blocos. É. O quinto tipo de brinquedo para sua brinquedoteca, para a brinquedoteca do seu bebê, são as bonecas e os bichos. A gente aconselha, em casa na verdade, né? Não é a gente aconselha, mas em casa, e eu sei que na casa da Paty também, a gente evitava o bicho de pelúcia. Por causa daquela coisa de poeira, alergia e tal, a gente preferia boneca de pano ou de plástico, enfim. Mas a boneca, o boneco, o brinquedo que tem esse formato assim de gente ou de bicho, é muito importante para o seu bebê começar a perceber diferenças. Ele é diferente daquela boneca que tá lá, mas aquela boneca tem olho, mão, pé. O bichinho que é um ursinho também tem olho, mão, pé, mas é diferente. Assim, ele começa a identificar a figura do ser humano, a figura do bicho, partes do corpo. O som que os bichos fazem. O som que os bichos fazem naquele bicho que tem som. E quando você imita o bicho. E quando você imita o bicho brincando com ele, aliás, isso que eu ia falar. Esses bichos permitem a gente brincar com o nosso filho de imaginação. Exatamente. De contar história, de mostrar pra ele sentimento. Ah, será que a boneca tá triste? A boneca tá alegre? Esse bichinho, será que ele ficou com medo? E assim a gente vai falando de sentimento, a gente vai contando história e vai estimulando a imaginação e o cuidado, porque assim, é muito legal ver o bebê quando ele já tá um pouquinho maior e ele começa a repetir na boneca aquilo que você faz com ele. Então ele É mágico, passa né? o cuidado. Os 2 anos, mais ou menos, ele começa a repetir. É mágico. É Eu muito adoro legal. essa fase. A nossa sexta dica de tipo de brinquedo são os brinquedos com roda. Brinquedos como carrinhos ou qualquer outro que tenha roda. Por quê? Gente, vou dizer pra você. Essa coisa de movimento e o momento em que o bebê consegue perceber que ele provoca alguma coisa, então ele provoca o movimento, ele empurra aquilo e aquilo vai longe. É muito legal. Gente, adoro isso. Adoro. E aí O bebê quando que ele descobre começa, que ele consegue, que ele é o consegue, máximo. né? É o E aí máximo. quando ele engatinha, ele vai empurrando aquilo, ele vai atrás. Depois quando ele começa a ficar em pé e tenta andar, ele começa a puxar o brinquedo vai com ele. Brincar de carrinho é uma delícia. Parênteses, brincar de carrinho para qualquer bebê, não importa. Se é Meninos e menino ou meninas, meninas, tá bom? brincar de carrinho. Brinquedo brincar não de tem roda. gênero? Brinquedo não tem gênero. Já falamos Então, disso também? um brinquedo que tenha roda, tipo carrinho, trenzinho, qualquer outro, também é ótimo fazer parte da sua brinquedoteca. A nossa sétima dica é de jogos de argolas de encaixar. A gente já falou de peças de encaixar, agora são aquelas argolas. Normalmente vem em tamanhos menores. Você tem argolas grandes, tem argolas pequenas, vai tendo uma gradação de tamanho, né? Aquilo faz a criança treinar a coordenação olho-mão. Ela tem que pegar o objeto, tem que colocar no furo certinho. Então ela tem que olhar e tem que conseguir fazer a mão colocar o objeto onde precisa. Você consegue ensinar outros conceitos como cima, baixo, grande, pequeno. A criança tem que ter paciência para conseguir empilhar. Tem o processo de empilhar diferente e o que aconteceu com aquela forma, ela também testa hipóteses. Então também é um outro brinquedo super interessante para estimular o raciocínio e o pensamento lógico da criança. Nossa oitava dica é de instrumentos musicais. Gente, nunca é cedo demais para
iniciar a criança no universo da música. E, aliás, eu vou contar uma coisa. A Paty, por muito tempo, fez uma coluna lá no Tempo Junto, que toda semana, uma vez por mês, pelo menos, Uma né? vez por mês eu ponho. Ela colocava uma música com os filhos pequenos. Agora diminuiu um pouco, tinha mais antes. Os filhos cresceram, a gente canta menos, É. mas tem, tá, É. gente? Então, se você for lá no www.tempojunto.com e colocar música no campo de busca, você vai ver um monte de músicas infantis, algumas que eu acho que você conhece, outras que não. São super legais de você cantar junto com esses instrumentos musicais que você vai colocar à disposição da criança. Xilofone, tamborzinho, aquele pianinho pequeno de madeira. Sempre, gente, instrumentos que a criança pode brincar à vontade e não só aquela história de aperta um botão e toca tudo e a criança não provocou aquele som de verdade. Ela só tá apertando o botão e ouvindo alguma coisa que tá pronta. A Paty Marinho tem um vídeo aqui no nosso canal onde ela mostra como fazer um tamborzinho com Aquele de bexiga bexiga e lata. e um violão com De caixa. de caixa e de Com elástico. Muito legal e super estimulante. Bora. Vamos, por Por aqui, aqui, ó. ó. Por aqui. Nossa próxima dica de tipos de brinquedos são os blocos, que são ou blocos de plástico ou blocos de pano. Sabe aqueles blocos de pano, assim, que são bem levinhos? Então, a Paty já falou várias coisas que são legais quando você dá pro seu filho coisas de montar, de empilhar. Ou de encaixar. Ou né? de encaixar. E com esses blocos não é diferente. É muito legal. Ele vai poder colocar o bloco e testar, derrubar e construir de novo. E pegar o bloco e levar pra cima, pra baixo, olhar, experimentar. Sim, vai colocar na boca, vai experimentar, vai jogar no chão pra ver o que acontece. Então, esse tipo de material é colorido, então dá pra você trabalhar cores. Esse tipo de material de blocos estimulam várias coisas no raciocínio das crianças, nas hipóteses das crianças, na forma como ele interage com aquilo e como ele vê como aquilo interage com ele de volta. Sabe o que você falou agora? Acabei de pensar que a gente podia fazer um vídeo sobre fase oral. O que vocês acham, gente? Explicar pra vocês por que as crianças levam as coisas na boca e complementar essa história de dicas de Legal. brinquedo? Legal, comenta aí. E agora sim, a nossa 10ª dica de tipo de brincadeira pra você ter na brinquedoteca do seu bebê são livros! A gente adora livro, a gente indica livro. E livro, gente, é pra bebê sim. Desde que nasce, sim. Ele vai entender? Não, mas vai entender o que você fala, vai perceber o que é o livro. E tem livros pra bebês, onde ele mesmo pode explorar, abrir, morder, brincar com esse livro também. Então, desde o início da vida, incentivar a leitura é fundamental e é ótimo para o desenvolvimento do seu filho. Então, olha só, a gente acabou de falar de 10 tipos de brinquedos para você comprar para o seu filho para formar a brinquedoteca do seu filho. Pensa nisso que a gente acabou de falar como uma dica de você estimular a criança usando os objetos de brincar, que são os brinquedos, tá bom? Agora, como brincar com a criança pode ser o assunto que pode estar na sua cabeça, né? Então, a gente tem uma playlist chamada Tempo Junto Lista 10 que fala de dicas de brincadeiras para cada faixa etária. Então, eu vou recomendar que vocês assistam, ó, já colocando aqui o nosso vídeo sobre 0 a 6. 0 a 6. Vamos Então começar tá. com 0 a 6? Porque daí de lá ela segue. Exatamente. Então, curte o vídeo, faz o comentário e, ó, assiste aí o vídeo sobre 10 brincadeiras para crianças de 0 a 6 meses e procura das outras faixas etárias se isso você já tiver passado dessa idade, tá bom? Tchau! Tchau.